O Rogério é cardiologista do Hospital Cristóvão da Gama, da Santa Casa. Além de cardiologista, é ecocardiografista, então tem uma experiência muito grande nessa área de cardio-oncologia. Já participou de evento aqui com a gente sobre câncer de mama, foi o primeiro, né? Foi o pontapé inicial das nossas reuniões de cardio-oncologia, né, Rogério? Já vai quase para um ano que a gente está fazendo essas reuniões mensais. E a Ariane, que vai falar depois para a gente, além de toda a titulação dela, de toda a formação dela, que dispensa aí comentários, a Ariane é uma das pessoas mais entusiasmadas na cardio-oncologia. Eu diria até que a cardio-oncologia ela se move muito no que a Ariane abraça, do que a Ariane dedica de esforço. A gente participa de qualquer grupo de discussão, qualquer reunião. O nome da Ariane, a presença da Ariane, ela está sempre ali. E ela é uma pessoa super engajada, super assim, empolgada sobre o tema de cardio-oncologia. Então, quando a gente convidou o Carlos Dzik para poder falar sobre câncer de próstata, é o primeira reunião onde a gente fala de câncer de próstata. Mês passado, eu acabei falando de câncer ginecológico. Eu quis convidar duas pessoas com quem eu deposito a maior confiança e tenho certeza, porque já vi apresentações dos dois sobre o assunto, que vão ajudar bastante a gente entender um pouquinho melhor sobre esse binômio coração-oncologia, principalmente num paciente que ele se mistura tanto do ponto de vista de fisiopatologia, fatores de riscos muito comuns, e do ponto de vista de tratamento, medicações que elas vão interferir do ponto de vista prático nessa parte de síndrome metabólica, de fatores de risco de longo prazo a nível de saúde cardiovascular. Então, Rogério, por favor, a palavra é toda sua. Obrigado, Marcelo. Primeiro, vamos ver se a tecnologia vai nos ajudar. Você me conta aí se está ok, está em tela cheia. Como é que está aí? Perfeito, tela cheia, pode tocar. Então, vamos lá. Então, antes deixa eu voltar. Já me dei mal aqui, ó. Eu primeiro preciso te agradecer, Marcelo. A gente se encontrou no congresso do DIC. Esse foi um convite feito ao vivo, de amigo para amigo, e é uma super satisfação de vir falar, principalmente de algo que a gente faz todos os dias, o dia inteiro, que a gente faz cardio-oncologia e cardiologia, na verdade, é uma forma de expressar a nossa especialidade como um todo, né? E hoje a gente dividiu essa apresentação, Marcelo. Eu vou tentar falar mais para os oncologistas, para eles enxergarem como que é a visão do cardiologista num paciente com câncer de próstata, como a gente estratifica risco, como a gente olha para o paciente, né? Porque cada especialista ele tem uma visão. O oncologista vai olhar mais a doença, tal, e a gente vai olhar mais a parte cardiovascular, do risco geral e como clínico geral. E depois a Ariane vai falar bem especificamente dos detalhes específicos do câncer de próstata em relação às medicações, em relação ah, ao tratamento mais específico. Então, ela vai falar bem mais, acho que para os cardiologistas que talvez não conheçam tão bem o tratamento do câncer de próstata e seus efeitos colaterais. Então, é o seguinte, vamos lá. O câncer de próstata ele é o câncer mais frequente nos homens, em torno de 20%, até mais em algumas séries, seguido pelo coloretal e pulmão, que em torno de 10%. Então, o acompanhamento cardiológico ele é crucial nesses pacientes com câncer de próstata. A relação do tratamento cardiológico com a saúde cardiovascular é bem complexa e ela pode impactar, como o Carlos Zic falou, direto na qualidade de vida dos pacientes. Olha só esse slide, ficou um pouco poluído, mas para vocês verem, deixa eu tirar um pouco aqui, os fatores de risco, a gente fala muito em fatores de risco das doenças cardiovasculares que estão listadas logo abaixo, mas olha os fatores de risco para ter câncer de próstata. Então, os pacientes com idade acima de 65 anos, corresponde a 60% dos pacientes com câncer de próstata. Muito difícil ter câncer de próstata antes dos 40 anos. Começa a aumentar aos 50 e a partir de 65 anos é que vem a maior prevalência. Os indivíduos de ascendência afro-americanos e caribenhos têm mais
chance de câncer de próstata do que os indivíduos asiáticos, por exemplo, ou hispânicos. A pessoa que tem histórico familiar de câncer de próstata mais que dobra o risco de esse indivíduo também apresentar a mesma patologia. E alterações genéticas, como a presença de mutações do gene BRCA2, por exemplo, aumenta muito o risco de câncer de próstata. Outros fatores de risco já não tão bem estabelecidos, como a dieta, a obesidade, né? A dieta se fala, por exemplo, de uma alimentação cheia de carne vermelha, cheia de fritura, poderia ter alguma relação com o câncer de próstata. Na obesidade, interessante a obesidade, ela não aumenta significativamente o risco de câncer de próstata, mas aumenta a chance de ter um câncer de próstata mais agressivo. O tabagismo também não tem uma relação direta com o câncer de próstata, tem com o da bexiga, mas não com o da próstata. E os estudos mostram que o paciente que é tabagista, ele morre mais do que o não tabagista do câncer de próstata. Mas olha que interessante, né? A associação do risco cardiovascular com o tabagismo e do câncer de próstata também em relação à mortalidade. Os outros três, prostatite, DST, vasectomia, ainda são fatores assim interrogados, como se a inflamação da próstata e até a cirurgia de vasectomia poderia também ter alguma relação. Veja que os fatores de risco cardiovasculares clássicos, e eu só vou citar porque nem todo mundo é afeito a eles, né? A idade, quanto maior a idade, maior o risco de doenças cardiovasculares. Mulher acima de 65 anos, homem acima de 50 anos, estresse, depressão, histórico familiar de doença coronária, alterações genéticas, nós trabalhamos bastante, a Ariane pode depois falar um pouco disso, em alterações genéticas levando a doenças cardiovasculares como as miocardiopatias hipertróficas, as dilatadas, a, e outras doenças genéticas associadas aí. Hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo, sedentarismo e etilismo. Esses são os fatores de risco clássicos que aumentam em muito o risco do homem ter a sua doença cardiovascular futura. Olha esse slide aí, que é do New England 2012, e que mostra que se você tiver esses fatores de risco, pelo menos dois fatores de risco, e prever um tempo longo, acima de 30 anos, indivíduos que chegariam aos 90 anos teriam até 40% de risco de desenvolver complicações cardiovasculares, como infarto e AVC. Em relação ao tratamento, depois a Ari vai especificar um pouco, mas a base do tratamento é esse, é prostatectomia, radioterapia, a terapia de deprivação androgênica e os casos de metástase com quimioterapia. Bom, em relação à prostatectomia e radioterapia, se advoga que os pacientes possam ter processos inflamatórios tão grandes com a cirurgia e com a radioterapia que poderiam auxiliar no avanço da aterosclerose subclínica e transformar em clínica ou só no avanço normal da aterosclerose. Já a terapia de deprivação androgênica, que nós vamos especificar mais, que é a mais importante dessa terapêutica, está totalmente relacionada à hipertensão, infarto, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, morte súbita, e também não esquecendo de AVC e de tromboembolismo venoso. A químio, desses pacientes que são metastáticos, em geral se usa os antimicrotúbulos, que tem relação como paclitaxel, docetaxel, tem relação direta com insuficiência cardíaca também, isquemia miocárdica e algumas arritmias. Veja, então, a terapia mais importante, que é a terapia de deprivação androgênica, o ADT, como ele está relacionado com os mesmos fatores de risco do câncer de próstata, como tabagismo, dislipidemia, diabetes e obesidade. E também o seu tratamento, nas suas diferentes modalidades, aqui já uma tabela da diretriz europeia, mostrando os agonistas e antagonistas e a relação deles com hipertensão, diabetes, doença cardíaca, doença coronária, infarto, fibrilação atrial, arritmias. Então, a gente tem uma relação direta desse tratamento e depois eu deixo para a Ariane especificar melhor. Bom, em relação ao acompanhamento, o paciente que tem câncer de próstata deve fazer um acompanhamento inicial, uma consulta inicial com o cardiologista antes, de preferência antes de iniciar,
o seu tratamento com o oncologista ou com o urologista, e esse acompanhamento ele deve ser um monitoramento contínuo. A gente deve continuar fazendo durante o tratamento e sempre depois do tratamento, porque é um indivíduo que os fatores de risco eles vão se agregando e o risco vai aumentando em relação ao próprio tratamento. Lembrando de novo, então, aqui a importância da avaliação cardiológica em relação ao controle dos fatores de riscos mais importantes, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença coronária, insuficiência cardíaca, arritmia, AVC e tromboembolismo venoso. Essa é uma publicação do ano passado do Jack que mostrou que 99%, ou seja, a totalidade dos pacientes, tinham pelo menos um fator de risco cardiovascular. Então, desses pacientes que tiveram câncer de próstata, a maioria tinha pelo menos um fator de risco. E mais da metade deles tinham um controle, um baixo controle desses fatores de risco. E vejam, senhores, aí que a fragilidade, não utilizar estatina, usar remédios antipertensivos ou os pacientes mais idosos eram fatores de risco independentes que mostravam um baixo grau de controle desses fatores de risco. Então, se você encontra um paciente no seu consultório com esses indicadores, saiba que ele pode ter um pior controle dos fatores de risco cardiovasculares, o que vai mudar o prognóstico. Então, como que a gente faz na clínica cardiológica, não é? Faz uma consulta médica, com antecedentes pessoais deste paciente, com antecedentes familiares também de pressão, diabetes, colesterol, doença coronária na família. Principalmente a gente tem muita sensibilidade com doença precoce, aqueles pacientes que falam, na minha família todo mundo teve infarto com 40, 50 anos. Isso tem um peso muito grande para o cardiologista. Aí a gente aplica um dos scores de risco, que eu vou mostrar à frente, faz um eletrocardiograma com medida do intervalo QT corrigido e um ecocardiograma basal, e depois individualizar o doente para os outros exames, como esteira, carótida, Holter, eco de estresse, mapa, cintilografia, angiotomo de coronária e CAT, que são os exames que a gente utiliza para estratificar caso a caso. Aí não tem regra geral. Então, como que é feito? Isso daqui é uma tabela também da diretriz de cardio-onco para esses pacientes que se deve, então, fazer a primeira consulta, depois o eletrocardiograma, e os pacientes que tenham risco cardiovascular para coronária muito elevado, então se recomenda usar o antagonista do GNRH para acho que a Ariane vai falar isso, para evitar o flare-up inicial, daquela descarga enorme de testosterona, que pode descompensar uma placa aterosclerótica instável. E recomenda aqui a avaliação anual do risco cardiovascular. Então, vamos ver a seguir os scores rapidamente, como que o cardiologista, quais os scores que a gente pode utilizar. Hoje, o mais em moda, o mais utilizado, é esse Score 2 ou Score AP, que é da Sociedade Europeia de Cardiologia, que utiliza esses parâmetros aí, como hipertensão, colesterol, e que vocês estão vendo aí nos slides, e só que ele é um pouco complicado, porque o OP significa Old People, ou seja, tem entre 40 e 70 anos, você usa o score 2. Acima dos 70 anos, você vai usar o score para pessoas mais idosas. Além disso, vejam aqui os resultados, ele é dividido nesse A, B, C, D. São 4 tabelas diferentes, que são as tabelas do risco inicial do país. Então, veja só, a Europa é uma associação de vários países, países que têm alto risco cardiovascular, são os países mais pobres, da Cortina de Ferro, da Moldávia, etc., países muito ricos, que têm um risco cardiovascular muito mais controlado, como a Alemanha, a França. Então, as tabelas também são separadas por risco anterior. A gente tem utilizado aqui esses dois, que é o B e o C, que é de risco intermediário, risco alto, utilizando os riscos menores para as populações de maior poder aquisitivo, que tem mais acesso, e o C com a população que talvez não tenha tanto acesso. Outro score de risco muito utilizado, é muito prático, entra no site, faz isso,
é o ASCVD, que é da American College, American Heart, que estima o risco cardiovascular em 10 anos e faz o lifetime também, que é o risco de 30 anos. A gente coloca todos esses parâmetros aí, vocês vejam que ele é um pouquinho diferente, que ele coloca aí se a pessoa tem história de diabetes, se usa estatina e se usa aspirina. Então, é um score mais conectado com a doença coronária, mas também é um score para AVC e infarto nos próximos 10 anos e de 30 anos. O terceiro estratificador, que mais antigo um pouco, mas ele é mais específico para a doença coronária. E no paciente com câncer de próstata, que vai utilizar a terapia de deprivação androgênica, ele tem uma importância um pouquinho maior, porque a doença coronária aí tem uma importância maior do que, inclusive, nos outros tipos de câncer. E ele utiliza de diferente o PCR de alta sensibilidade e a história familiar, que a gente sabe que é muito importante, mas ela não entrou nos outros estratificadores de risco. Existe também esse estratificador, que é da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, estratificador bastante simples, que a gente vai respondendo se ele tem fatores equivalentes de alto risco. Qualquer um de fator de alto risco, como LDL acima de 190, a presença de diabetes, já coloca o paciente sob alto risco, responde as perguntas de tabagismo, de hipertensão tratada, colesterol e HDL, e ele aparece essa tabelinha aí com a estratificação de baixo, de risco intermediário e alto risco, e já até sugere as metas. Muito bem, como tratamento desses pacientes que têm alto risco cardiovascular, tanto pela idade, tanto pelos fatores de risco que já mostrei que são presentes, e também pelo próprio tratamento, a gente vai indicar um estilo de vida mais saudável, com dieta, exercício, estresse, que nem sempre é muito fácil. As metas de hipertensão, vocês podem ver aí que se utilizar mapa, das 24 horas, a gente vai considerar uma pressão controlada abaixo de 13 por 8, e se utilizar nova diretriz publicada no ESC, em Londres, que nós tivemos lá agora recentemente, eles já baixaram mais um pouquinho o que é chamado de hipertensão para a população geral. Então, idealmente, a pressão sistólica teria que ficar lá entre 120 e 129, e para ele ter uma pressão controlada, né? Apesar de ser hipertenso acima de 14 por 9, os indivíduos de maior risco, eles devem ter uma pressão arterial muito bem controlada abaixo desses níveis apresentados agora no último Congresso Europeu de Cardiologia. Em relação ao colesterol, eu acho que para quem não é cardiologista, não usa muito, a gente usa rapidamente um LDL de 100. Então, para quase todo mundo, se você deixar um LDL de 100, já está ok. Nos indivíduos estratificados de alto risco, abaixo de 70, e de muito alto risco, principalmente aqueles que já tiveram eventos cardiovasculares prévios, como infarto ou AVC, uma meta de LDL abaixo de 50 deve ser perseguida, porque isso reduz muito a incidência e a prevalência dos novos eventos cardiovasculares. Em relação ao tromboembolismo venoso, a gente tem esses três scores de risco, que cada um tem sua especificidade, né? Score de Padua mais ligado a paciente clínico hospitalizado, mas tinha inclusão de paciente oncológico, é o score que eu mais utilizo para risco de TEV. O score de Caprini por paciente que vai fazer cirurgia. Então, nesses pacientes que vão para a prostatectomia, podem ser estratificados quanto ao tromboembolismo pelo score de Caprini. E existe o último score, que é o de Corana, que é do Alok Corana, que ele coloca, veja só, os tipos de câncer têm pesos diferentes, o hemograma com a série branca, a série vermelha e plaqueta, e o peso do paciente, você consegue também estratificar nessa população de neoplasias. Eu já estou terminando para manter o tempo curto, para a gente poder ter bastante tempo de discussão. Eu queria só comentar que a via final comum da maioria dos pacientes que vão sobreviver tanto ao tratamento do câncer de próstata quanto às doenças e seus cardiovasculares, seus fatores de risco, eles podem acabar tendo uma insuficiência cardíaca, e essa doença, essa insuficiência cardíaca, tanto com fração de ejeção preservada
quanto com a fração de ejeção reduzida, ela deve ser tratada o mais rápido possível, porque o prognóstico dessa doença, muitas vezes, é pior que a do próprio câncer, e aí vem de encontro aqui o Carlos dizer que falou, de ter muito tipo de câncer que talvez a gente possa só acompanhar e nem aprofundar muito no tratamento, porque às vezes a qualidade de vida cai muito durante o tratamento. E, por fim, eu vou deixar uma pergunta aí, para a gente poder discutir depois com o Marcelo e com outros ecocardiografistas o papel do eco de strain nesse tipo de população, porque os estudos não têm mostrado um papel essencial de fazer a modalidade de strain inicialmente nesse tipo de paciente, mas já tem estudos que estão sugerindo a gente já, no primeiro momento, realizar o equidistrim, mesmo nesses pacientes que não vão fazer uso de uma quimioterapia cardiotóxica. Então, como conclusão, o acompanhamento cardiológico em pacientes com câncer de próstata é vital para garantir uma abordagem holística ao tratamento. A integração dos cuidados cardiovasculares e oncológicos pode melhorar significativamente a sobrevida e a qualidade de vida desses pacientes, tá? Muito obrigado. Agradeço aí o tempo de vocês. Bom, dar seguimento então. Deixa eu só cumprimentar meu amigo Eduardo, que está aqui. Que Ah, honra! isso aí. Tudo bem? Que eu vi que ele chegou. Que bom te ver. Obrigado, Edu, Ariane. Oi, Marcelo, Dick. Esse geralmente é meu dia de consultório, eu tenho dificuldade de entrar, mas acabou agora, então estou aqui no Incor ainda, mas vai ser um prazer aí acompanhar essa reunião que o Marcelo sempre conduz com tanto brilhantismo, sempre excelentes aulas, e que agora, Ariane, aquilo que a gente comentou já em outras ocasiões, né? Tá no dia a dia do cardiologista, né? Mesmo do Isso. generalista. Muito bom, obrigada a todos. Primeiro, agradecer também a apresentação do Marcelo, o convite, uma honra, e falar um pouco, dando seguimento ao excelente aula do Rogério, falar um pouco de um assunto que eu compartilho a paixão aí, como do Carlos, né? Eu acho das doenças oncológicas onde a gente pode ter mais impacto, né? Querendo ter muito impacto positivo na vida desses homens, mas eu acho que hoje a uro-oncologia está num momento de rever algumas questões muito cruciais no tratamento dessa doença, visto que a gente vai impactar em uma das coisas mais vitais para a saúde masculina, que é a testosterona e todos os seus benefícios. Então, falar um pouco disso. E para essa aula, como o Marcelo me convidou, é um termo que eu gosto, que é prática colaborativa. Vamos tirar um pouco a questão de interdisciplinaridade, porque o dono como diz, o dono do negócio é o oncologista, é o uro-oncologista, o paciente que está em tratamento de câncer de próstata, ele tem uma doença, ele precisa de equipe, ele precisa de colaboração. Então, acho que hoje a cardio-oncologia caminha para isso, para essa prática integrada, também é um nome muito mais clichê agora. Então, acho que a prática de colaboração das especialidades é o grande tema que eu gostaria de trazer. Então, eu trouxe algumas questões aí mais direcionadas para esse público de pacientes com câncer de próstata, como que hoje a gente está lidando. Bom, esses são os meus conflitos de interesse, mas que não interferem nessa apresentação. Então, para a gente começar a dizer que cenário nós estamos em relação ao tratamento do câncer de próstata, é importante dizer que é uma das grandes evoluções da oncologia atualmente, o manejo, o tratamento passou por um grande avanço, felizmente, de modo que hoje a gente tem um cenário como esse aqui. Né? Então, se a gente olhar, essa é uma linha do tempo que a gente vai avaliar no sentido de como evolui a doença oncológica do câncer de próstata. Estou aqui diante de um grande líder na área de uro-oncologia, então, professor Carlos, me permita aqui falar um pouco de oncologia, né, para uma sumidade aí na área. Então, aqui o que a gente, falando para cardiologista, né, o câncer de próstata é um câncer que depende de testosterona. Em alguma fase, a gente pode pegar o câncer numa fase da doença localizada, em que o tratamento curativo pode ser um tratamento ou a prostatectomia radical. Felizmente, a gente consegue pegar muitos pacientes nessa fase inicial, que o tratamento vai ser esse. Vai ser acompanhar esse paciente ou, em alguns casos, um tratamento unicamente local de radioterapia. Mas
em cerca de 40% dos pacientes, falando no geral, em algum momento nós vamos precisar privar esse homem de testosterona. E o tratamento do câncer de próstata caminhou desde a descoberta em 1890 de que levou ao ganho do Prêmio Nobel de Medicina, e que havia uma correlação entre nível de testosterona e câncer de próstata. Privar a testosterona virou e se tornou o pilar do tratamento do câncer de próstata em um estágio mais avançado. Então, o tratamento ele evolui, como a gente pode ver, de um tratamento que a gente chama de hormônio sensível, ou seja, eu consigo controlar a doença privando esse paciente de testosterona, que pode ser atingido isso de várias maneiras, desde a retirada dos testículos, a orquiectomia, que durante alguns anos foi o tratamento inicial, o tratamento de escolha, mas dado o impacto dessa mutilação num órgão extremamente importante para os homens, isso acabou sendo trocado por uma estratégia de bloqueio do eixo da hipófise com os testículos para a produção de testosterona via hormônios como FSH e LH, um ciclo que a gente conhece bem. Então, nesse cenário de pacientes que são ainda sensíveis à testosterona, ou seja, eu bloqueio a testosterona e eu controlo a doença. Em algum momento, e a gente sabe, hoje, né, a oncologia, a urologia tem sinais, marcadores, e a gente avançou de achar doenças ocultas. Hoje a gente tem um PET-CT direcionado para a próstata, que é o PET-PSMA, que acha aquela doença oculta, aquele PSA que sobe devagarzinho, devagarzinho. Você sabe que tem alguma coisa ali num paciente que já foi prostatectomizado ou que vinha uma doença sob controle, onde estava essa célula. Hoje a gente acha essas metástases ocultas que estavam escondidas em alguma estrutura, geralmente linfonodal, ou óssea no PET-PSMA. Então, a gente conseguiu trazer um pouco mais esse paciente que vai usar o bloqueio hormonal mais cedo, num estágio de uma doença que antes a gente esperava o paciente ficar resistente à castração, que é esse nome que a gente coloca aqui, ou seja, aquele homem que passou por um período que o bloqueio de testosterona segurava a doença e ele passa a perder resposta. Como? Começa a subir o PSA ou começam a aparecer as doenças à distância, que na próstata habitualmente é doença óssea, mais raramente doença visceral, às vezes doença localmente avançada linfonodal. Então vejam que nessa linha do tempo, o bloqueio da testosterona, ele está aqui intrigado dentro dessa modalidade. Então, quando a gente está diante desse paciente, seja qual for o estágio, a gente vai trocar ideia com o oncologista, com o urologista. Cada vez mais esses pacientes estão chegando mais cedo para o bloqueio. Isso é uma mudança de paradigma em que você não espera mais haver a necessidade de você fazer uma adição de um bloqueio mais intenso. A gente priva esses homens mais cedo de um bloqueio mais intenso, entendendo que a agressividade da doença pode ser combatida se a gente fizer bloqueio do eixo e bloqueio de outras vias que eu vou falar mais a seguir nessa cadeia. Então, nós estamos dizendo de tirar a testosterona desse indivíduo mais cedo, por mais tempo, de uma maneira mais intensa. É isso hoje uma grande questão a ser discutida, e eu vou explicar de uma maneira, vou tentar ser um pouco mais clara nesse contexto. Então, está aqui as opções, como nós tratamos o câncer de próstata no sentido de bloqueios do tratamento geral, não cirúrgico e não associado à radioterapia. Então, a gente tem a maneira de fazer o bloqueio central, em que eu vou usar um análogo de GNRH, vou usar um análogo do hormônio nosso, né, natural, para fazer a quebra desse eixo. Então, esse paciente ele não mais produz LH e FSH, então, com isso, ele não vai ter mais a produção do testículo. Existem diferentes modalidades, a gente pode usar um agonista em que eu saturo os receptores da hipófise, tem um surge inicial de testosterona, porque a gente aumenta, você satura o receptor,
congela esses receptores, mas eles são ativados e depois eles são bloqueados através de injeções repetidas do análogo de GNRH. Então, a gente tem o surge inicial de testosterona, que pode ser um problema, mas a gente faz um bloqueio periférico dessa testosterona, ou a gente já dá logo o antagonista, a gente para a produção de LH e FSH, e esse homem vai ficar castrado mais rapidamente. Castração, para nós, é a redução do nível de testosterona para abaixo de 50. A gente considera que o homem está castrado em relação a esse objetivo. Muitas vezes isso não é suficiente quando a gente tem um escape de testosterona. Por onde? Pela suprarrenal. Então, a gente tem também, e foi a segunda modalidade de bloqueio de testosterona, quando a gente começou a bloquear a produção pela adrenal. No passado, isso era feito com cetoconazol, até com estrógeno, já se tratou câncer de próstata com estrógeno, o que hoje, né, não se faz mais, ou fazia-se o bloqueio da produção da glândula suprarrenal com uma substância que vai bloquear a CYP17, fazendo com que aquela via de produção de testosterona que a gente conhece, porque ela está associada também com a produção da nossa aldosterona. Então, quando eu bloqueio a via de produção pela suprarrenal da CYP17 e faço com que caiam os níveis de produção também da suprarrenal de testosterona e de cortisol, eu aumento o substrato para um aumento do nível de aldosterona. Não é dispensável dizer que nós odiamos a aldosterona, né? A gente passa a vida bloqueando a aldosterona, correndo atrás dela. Então, isso vai trazer consequências para a gente quando a gente está diante de um paciente que usa a abiraterona com prednisona. Por quê? Porque nós tiramos tanto a produção da testo como a produção do cortisol. Então, ganha um combo. O combo do edema, né? O combo da hipertensão, o combo da congestão. Esses pacientes, eles fazem mais IC. E aí a gente olha, o paciente chega para a gente com IC. IC, mas ele tinha um eco normal, mas ele tinha uma diástole ruim, e paciente com diástole ruim não gosta de aldosterona, não gosta de volume, e esses pacientes chegam para a gente muitas vezes com esses quadros de anasarca, e a gente precisa cuidar, porque como modalidade de bloqueio adicional ao bloqueio central no SUS, no Sistema Único, é o que nós temos felizmente disponível mais recentemente, que é o bloqueio via bloqueio da produção adrenal da testosterona. Felizmente, a medicina avançou e hoje a gente tem uma modalidade de bloqueios que é o que a gente chama do bloqueio inibindo o receptor de testosterona local. Então, a gente sabe que o próprio tumor de próstata, ele pode ter ocultamente uma produção endógena própria da testosterona, ele se alimenta, né? E aí a gente hoje tem uma modalidade, 3 hoje bloqueadores diretos do receptor de testosterona que estão disponíveis no Brasil: enzalutamida, apalutamida em segundo, depois a daralutamida, que veio mais recentemente, mais num cenário de paciente mais avançado, metastático, resistente à castração, que a gente consegue fazer esse bloqueio da testosterona. Excelente medicação, consegue fazer níveis de testosterona que eu recentemente vi pela primeira vez abaixo de 5, né? O que traz um preço também de mais sintomas relacionados a essa privação de testosterona tão intensa. Então, é um paciente que vai ter mais fadiga, ele vai ter mais transtornos relacionados a essa queda abrupta, não tão abrupta, mas muito, muito intensa. Então, muitos suores, às vezes uma qualidade de vida muito difícil de lidar, e a gente hoje repensa essas estratégias, sempre pensando no benefício do tratamento do câncer, mas a qualidade de vida entra nessa conta. E para casos mais, felizmente, né, hoje a quimioterapia tradicional que ficava, hoje ainda fica pacientes com volume de doença maior, com mais doença visceral, que precisa de um controle rápido da doença, para um tratamento inicial no cenário metastático, para depois a gente mantê-lo, né, quando possível, e aí entra uma sopra de letrinhas aí dos esquemas que os oncologistas podem fazer, e a gente pode usar também o radiofármaco, que é o rádio 223, que é também uma nova modalidade de tratamento, e também o olaparib, que é uma droga específica para alguns tipos de tumores de próstata que expressam receptores específicos para esse agente. Então, de uma maneira muito superficial, mas assim, tentando trazer o nosso olhar para esses pacientes, eu trago esse overview aí grande do tratamento hoje do câncer de próstata em diversas linhas. Então,
E como foi dito, a terapia de privação de andrógeno, que a gente chama de ADT, mas é a sigla em inglês, em português seria TDA, ela é uma pedra angular no tratamento avançado e por muitos anos e vai continuar ainda sendo a base das abordagens terapêuticas atuais. Porém, nós estamos hoje, né, e aí eu trago um pouco de história, de arte um pouco, a gente está diante meio do paradoxo da escolha, vamos assim dizer. Hoje a gente tem esse arsenal de opções de tratamento disponíveis, só que isso às vezes pode ficar mais difícil. A gente se torna mais responsável para selecionar os medicamentos ideais para o paciente ideal, na combinação ideal, visando duas coisas que eu gostaria de oferecer para todos os pacientes: controle oncológico, o menor impacto possível na qualidade de vida. Então, eu trouxe essa figura, né, a Escola de Atenas, pintada por Rafael nos anos de 1500, que traz ali duas figuras centrais, né, Platão e seu discípulo, e eles cada um com uma visão um pouco antagônica entre eles. Uma visão mais holística, como Platão, uma visão mais centrada no universo, no todo, no conhecimento humano, e uma outra visão, e aqui várias discussões em relação à medicina, à ciência, ao homem grudado à terra, um aponta para cima, outro aponta para baixo. Depois a gente pode discutir um pouco essa figura que é lindíssima e que está no Museu do Vaticano exposta. Então, e tudo isso a gente discute porque a gente tem muito benefício, inclusive no sistema cardiovascular, da testosterona em níveis fisiológicos, né? Se a gente lembrar o que ela faz de bom no organismo, de novo, em níveis fisiológicos, não suprafisiológicos, como uma redução da aterosclerose, um encurtamento do intervalo QT. O homem tem intervalo QT menor que a mulher, principalmente por conta da testosterona, que encurta o QT desses homens que têm níveis fisiológicos. Ela melhora o perfil glicêmico, ela diminui tecido adiposo, ela aumenta tecido muscular, ela diminui a resistência à insulina, ela tem um efeito anti-inflamatório e ela é vasodilatadora. Então, a testosterona, quando a gente priva esse homem de testosterona, a gente vai lidar com uma alteração global metabólica nesses pacientes e a gente tem que estar preparado para cuidar disso. O grande ponto, como o Rogério já disse, é que a gente já recebe esse paciente já com uma doença, com o seu sistema cardiovascular e metabólico já alterado. Essa é uma análise publicada no JAMA Oncology alguns anos atrás, de 90 mil pacientes do sistema de saúde dos veteranos americanos, então um sistema que vai cuidar predominantemente de homens veteranos de guerra, que é uma medicina específica para ele, em que eles avaliaram quantos pacientes que tinham diagnóstico de câncer de próstata nesse sistema americano fechado, em relação aos seus cuidados, em que a gente tem um banco de dados muito robusto, quantos pacientes tiveram uma avaliação pré-início do tratamento de privação de andrógenos do seu risco cardiovascular. Inicialmente, 68% dos pacientes foram avaliados, pressão, hipertensão, diabetes, obesidade, como o Rogério já disse, mas mais 54% desses pacientes tinham esses fatores de risco avaliados e não controlados. Ou seja, quase metade dos pacientes tinham fatores de risco que não estavam sendo tratados em um ambiente de saúde fechado, em que a gente tem esse controle desses dados. Então, não é difícil a gente imaginar que no Brasil também não é diferente. E, mais recentemente, os dados do estudo HERO, que foi um estudo pivotal aí do tratamento do câncer de próstata, uma medicação Regulolix que a gente não tem no Brasil disponível, que é o antagonista do GNRH oral, mas eu trouxe esse dado para a gente ver que nessa população de estudo clínico, a gente teve cerca de 91% dos pacientes, né, 92,5% no total, que já tinham doença cardiovascular, fator de risco cardiovascular. E desses pacientes, vejam ali, em torno de 15% já tinham MACE, já tinham tido histórico de infarto do miocárdio ou doença cardiovascular. Ou seja, nós estamos diante de um cenário que eu vou propor para o homem uma terapia que pode impactar na sua saúde cardiometabólica, pode não, irá impactar, e eu já recebo esse paciente já com seus fatores presentes e não controlados. E a gente teve a curiosidade de fazer isso no estudo, né, que eu tive a alegria de orientar
da meu aluno de iniciação científica aqui da Santa Casa, em que nós avaliamos por 2 scores de risco, o Framingham e o Key Risk Score, os fatores de risco, o risco cardiovascular global dos pacientes com câncer de próstata, inicialmente tratados junto lá na clínica de urologia do professor Rony Fernandes. Qual era o risco cardiovascular desses pacientes em relação aos nossos scores de Framingham e Key Risk Score? Então, tá aí os dados, né? Apenas 8% dos pacientes no Key Risk Score e 4% dos pacientes pelo Framingham eram de baixo risco. Os outros todos, ou seja, quase 90% dos pacientes eram de médio, 40% em torno aí 44%, e 50% de médio risco e 58% já de chegada, isso é antes do ADT. Isso quando ele chegava com o exame, com a biópsia positiva para câncer de próstata. Então, vejam que o cenário nosso é bem desafiador, porque nós vamos lidar com um grupo de pacientes que vai sofrer esses efeitos metabólicos, né? Então, essa é uma publicação que foi a primeira vez, vamos dizer que seria meio o nascimento aí dessa prática colaborativa entre urologistas, oncologistas, cardiologistas, clínicos, geriatras, que hoje é essa equipe que cuida desses pacientes, em que foi feito um statement assinado em conjunto pela Sociedade Americana de Urologia, a Sociedade Americana de Oncologia, a American Cancer Society, diferente da oncologia, né, a ASCO, e a American Heart Association fizeram um advisory endossada pela Sociedade de Oncologia Urológica, de oncoradiologia, dizendo que o ADT, que é a privação de andrógeno, um statement, afeta os fatores de risco cardiovasculares, dislipidemia, resistência à insulina e a obesidade, e que nessa época, em 2010, 14 anos atrás, havia já alguns estudos apontando que iniciar o ADT aumentava o risco de eventos, de doenças cardiovasculares, porque desde o início dessas terapias, tanto agonista como antagonista, começou a se ver toda a mudança metabólica que é promovido por esse bloqueio androgênico. Porque nós vamos ter, e aqui também novamente, né, como que a terapia de deprivação de andrógenos afeta negativamente esses fatores de risco. Então, né, aqui mostrando à esquerda o nosso eixo hipotálamo, hipófise, testículo, como a gente faz esse bloqueio. Então, aí o impacto dessa privação no músculo masculino, com sarcopenia, diminuição da tolerância ao exercício, fragilidade óssea, osteoporose é um ponto importante nesse controle desses pacientes, e uma associação com o surgimento de todo o espectro aí, eu acho que faltou quase nada das nossas doenças cardiovasculares clássicas, sem falar do distúrbio cardiometabólico, como dislipidemia, diabetes e a adiposidade central. Então, a gente vê esse homem sendo exposto à privação de andrógeno, a gente vê um homem que perde massa muscular no seu esqueleto apendicular, então os braços ficam finos, as pernas ficam finas, e o abdômen ganha um contorno, né, que hoje a gente tanto combate, que é a circunferência abdominal, porque toda essa adiposidade central, essa intolerância à glicose, a fraqueza da sarcopenia faz com que a gente tenha essa combinação de eventos e de impactos no nosso sistema cardiovascular, que vai se refletir por piora do perfil lipídico. Então, a gente já espera, quando a gente vai fazer uma avaliação, né, que seria o ideal que a gente conseguisse ver esses pacientes antes, mas é muito paciente, é muita gente, é muito homem já começando a terapia. Lembrando que a terapia de bloqueio central, ela pode ser feita trimestralmente, com uma injeção a cada 3 meses, e agora, né, novos agentes aí até semestralmente. Então, é uma terapia em que o paciente toma a terapia e vai embora para casa. E às vezes mora à distância, né, vem só para fazer essas aplicações trimestrais. Então, lembrar que, apesar da gente querer muito fazer todo esse controle, não é não é aquele paciente, vamos dizer assim, clássico, urológico, que vem todo mês, que passa no oncologista, que faz exame. Não, muitas vezes eles ficam alguns anos fazendo essas terapias trimestrais, e nem sempre vai ser possível, e a gente tenta se organizar para coincidir o paciente viajar 600 quilômetros e depois voltar no dia seguinte para uma outra consulta e outra consulta. A gente tem que entender o cenário que a gente vive para fazer medidas e estratégias que funcionem dentro
dentro do que é real e não do que é ideal para se a gente quiser mudar alguma coisa nessa prática que a gente tem hoje. O fato é que todo esse desarranjo metabólico e cardiometabólico vai gerar um maior risco de aterosclerose e de desenvolvimento de eventos. Felizmente, hoje a gente tem um arsenal muito maior de terapias para segurar esse evento, e o nosso desafio é identificar, monitorar e implantar o que nós sabemos que a gente tem que fazer como cardiologista para esses pacientes, olhando esse doente diferente, olhando esse paciente que eu estou provocando, eu estou de maneira objetivamente querendo controlar uma doença que pode ser muito agressiva, gerando todos esses impactos. Então, como eu trouxe o paradoxo da escolha, hoje uma das questões, apesar da gente saber muito bem os esquemas que já foram testados, as combinações, é como isso vai impactar de maneira não só na saúde cardiovascular, e isso acaba às vezes sendo um pouco a baliza do oncologista, do urologista, o tamanho do impacto que eu quero ter na vida desse paciente, levando em consideração também quanto tempo ele vai viver, mas muito como ele vai viver esses anos de vida que eu estou promovendo a mais, segurando a evolução do câncer de próstata, né? Então, a gente começa a ter hoje esse balanço, né? O quanto vale eu manter um paciente sem terapia de privação, pelo menos intermitentemente, isso é um debate na oncologia para alguns casos, e o quanto vale a gente iniciar e ir em frente, considerar que isso é o ideal, isso é o que precisa ser feito. Então, a gente tem trazido essa questão porque parece, cada vez mais a gente vê intrincado essa oncologia com a cardiologia. Quem é candidato a terapia de privação de andrógenos, que no cenário vai ser um paciente com uma doença pelo menos localmente avançada ou de alto risco, seja de alto risco genético, seja de alto risco pela apresentação, enfim, isso é a decisão do oncologista, mas esse paciente que é candidato a ADT, parece que ele já vem mais doente, inflamado do sistema cardiovascular também. Então, é interessante que a gente começa a ver essas coisas meio truncadas, de que justamente quem mais precisa do bloqueio por ter uma doença avançada é aquele paciente no qual talvez ele precisasse de testosterona para segurar a doença cardiovascular que já existe. Então, essa percepção faz com que a gente tenha que ser mais atento ainda no impacto da terapia de privação de andrógenos na vida desse paciente, para que a gente não coloque realmente assim a gota final que faltava num paciente que está com uma grande sobrecarga de doença, de tratamentos, de doenças associadas, de medicações concomitantes, e muitas vezes uma decisão que precisa ser tomada, vai desencadear uma série de outros eventos que às vezes vai ser até pior. E esses eventos são vários, como a gente viu que aqui, quando eu falo de tratamento de câncer de próstata, a gente sai um pouco da nossa era, né, da cardiomiopatia, da nossa era de disfunção ventricular, e a gente vai para a aterosclerose, né? A gente vai para metabólico, a gente vai para evento de AVC, AIT, doença coronária, aceleração de aterosclerose. A gente hoje, né, tem mais recursos terapêuticos e de monitoramento, a gente tem score de cálcio, e mais que isso, né, esse paciente, ele vem muitas vezes com PET PCMA, ele vem com tomografia de tórax, ele vem com certeza com uma cintilografia óssea, mas ele vem também com exames de imagem. Nesse exame de imagem, um ultrassom de abdômen, a maioria tem, se não tem uma tomografia ou ressonância, a aterosclerose já está lá. Quando eu pego a tomografia, às vezes o paciente vem para uma primeira avaliação, um risco cirúrgico, né, para uma cirurgia que, enfim, depois vai fazer ou não a privação de andrógeno, eu pego os exames para ver, eu avalio, está lá uma aterosclerose na aorta importante, já tem aterosclerose na carótida, eu olho a tomo de tórax ali na região da emergência das coronárias, já está um bloco de cálcio, e eu vou ver a pressão do paciente, ele nem sabia que tinha dislipidemia, quiçá que tinha aterosclerose. Então, assim, a gente, apesar de querer muito fazer score de cálcio, mas tem paciente que não precisa de score de cálcio, já está lá, é muito alto, porque a gente já vê o bloco de cálcio, ou você já tem uma aorta, ou você já tem uma aterosclerose de artéria visceral, até mais importante. Então, essa identificação que eu estou diante de um doente que no Brasil, né, a chance dele ser baixo risco cardiovascular é menor de 10% numa população Brasil, São Paulo, Santa Casa, com todas as suas peculiaridades. O que eu vou fazer de controle de início
eu já posso fazer muito. Eu já posso começar a controlar o pior, a fase mais difícil nem chegou ainda, que é a fase do ADT. Então, ter em vigência que o que eu vou procurar é saúde cardiovascular, o que eu vou procurar vai ser uma eminência de segurar a aterosclerose, já é bastante importante. E a gente, quando sai dessa, quando a gente intensifica o bloqueio, né, em situações específicas, mas cada vez mais cedo eu já faço um bloqueio, eu não espero o paciente ficar, em alguns casos, resistente à castração para castrar mais, eu já trago uma terapia associada de bloqueio central com bloqueio periférico mais rapidamente, eu já faço o Zoladex com exalutamida, com apalutamida, mais cedo nesse paciente que tem uma doença avançada, porém ainda não resistente à castração, e aí com as suas indicações, eu já trago esse paciente para uma privação de andrógenos mais cedo, com todas as suas consequências, que vai ser quando a gente tem, né, nos primeiros estudos, quando a gente ia lá, bloqueava o eixo central, mas bloqueava também a produção da adrenal. Não preciso dizer que a gente vai estar lidando com hipertensão, retenção hídrica, piora da IC diastólica, prolongamento do intervalo QT, arritmias devido a isso. Então, eu prolongo o QT, eu promovo, como todo hiperaldosteronismo, hipocalemia, promovo hipertensão, deixo o paciente edemaciado. Então, entender essa dinâmica é importante para que eu já vá proativamente controlando eletrólitos, tratando a hipertensão, associando o diurético, se eu já começar a identificar esses sinais de retenção hídrica, tendo uma avaliação ecocardiográfica prévia, e quando eu vou para a geração seguinte dos bloqueadores do receptor, e aí eu vou estar lidando muitas vezes com hipertensão, com o bloqueio androgênico vai ser importante no intervalo, que tem todas as situações, que depende mesmo da testosterona. E mais recentemente, para finalizar, a gente está trabalhando muito nessa abordagem de gerenciamento de risco. Então, o cenário é complexo, porque eu vou estar lidando com um cenário de pacientes mais velhos, né, já com a idade mais avançada, que é a população, vem para uma população mais jovem mais recentemente, mas eu vou falar de um homem aí em torno de 55, 60 anos, que já traz consigo todo o risco cardiovascular que nós já conhecemos, e a gente vai precisar classificar esses pacientes no risco cardiovascular. Só que quem está com esse paciente, na grande maioria das vezes, não somos nós. Esse paciente tem uma biópsia na mão, ou um PSA alto, uma biópsia ou uma indicação de cirurgia, e ele vai procurar quem? O cardiologista não, ele vai no urologista, certo? Então, essa é a primeira porta para esse paciente. E às vezes é a primeira vez que esse homem vai ao médico, né? E aí ele vai ter toda a indicação e tal. Então, quando ele chega para nós na avaliação do risco cirúrgico, já é a hora de avaliar esse paciente e pegar ele para a gente cuidar da saúde cardiovascular. Mas a gente precisa ser prático, né? E a gente precisa trazer ferramentas para que quem vê esse paciente em grande volume consiga identificar quem é o de maior risco. Então, essa é uma publicação desse ano no World Journal of Urology, que foi uma orientação em relação ao manejo de risco cardiovascular criada por um comitê de urologistas, oncologistas. Eu até entrei nesse comitê esse ano, a gente vai fazer uma atualização dessa publicação, que é bem interessante, que ele fala assim, ele faz uma coisa bem simplificada, para o não especialista, né? Então, o seu paciente já teve algum desses eventos? A primeira pergunta no gerenciamento de risco. Já teve AVC, já teve angina, IT, infarto, doença, implante, né, de doença de implante coronária, ele tem aneurisma de aorta, ele tem doença vascular periférica? Se sim, não pensa mais nada, ele é de alto risco cardiovascular. Se não teve, você vai para a segunda etapa. Tem diabetes, tem tabagismo, vai receber aí que entra né, que eu gostei muito desse tema, que ele já incorporou nessa avaliação inicial, isso nós estamos falando de prevenção primária ou secundária, né, falando aqui para os cardiologistas, ele já coloca que esse paciente ele vai receber, ele está em proposta de receber terapia de privação de andrógeno em algum momento? Se sim, ele já é pelo menos intermediário, né? Então, ele faz um refinamento. Essa turma aí do alto risco e do médio risco, ele vai colocar, e aqui ele coloca também uma outra maneira, aonde esse paciente chegou para você, né? Ele está em que momento? Ele está com clínico geral, ele está com urologista, ele está também com cardiologista. Então, ele faz um fluxo que poderia atender às nossas diferentes realidades dos serviços, porque muitos serviços vão ser os urologistas que vão acompanhar a maioria desses pacientes e vão ter um clínico geral para cuidar da parte clínica extra, né, urológica.
eles podem estar com oncologistas também em centros, como no 9 de julho, que tem um serviço, né, referência aí de cardiologia, que a gente vai conseguir ter essa proximidade, mas de uma maneira geral, a nossa missão vai ser achar esse paciente do alto risco, né, fazer com que ele chegue em mim o quanto antes, e aí a gente vai precisar trabalhar em parceria e colaboração com os urologistas, facilitando a identificação desses pacientes. Só nós, gente, sabemos todas aquelas escalas, fazemos contas e tal. Isso não é prático num serviço cirúrgico e num serviço de alta demanda. A gente precisa ser bem mais pragmático, que é o que essa publicação faz, e nós vamos cuidar, introduzir as medicações que nós precisamos para controlar o risco desses pacientes. Então, a gente tem várias maneiras de atuar junto a esse paciente, desde entendendo que esse paciente vai precisar da privação de andrógeno, mas qual é o tempo, né, que nós vamos fazer isso? Existe uma possibilidade, existe algum caminho de fazer uma exposição menor, bloqueio intermitente? A urologia tem trazido aí essa necessidade, porque o impacto de uma privação de andrógeno muito intensa durante muito tempo vai trazer muito impacto na qualidade, na percepção de saúde desse paciente. Nós sabemos o que fazer em relação ao risco cardiovascular, né? Então, assim, a gente faz a cardiologia da cardiologia de sempre, a meta de LDL, profilaxia primária para quem precisa, controle rigoroso de pressão, não existe diferença somente em relação à interação medicamentosa, que a gente vai ter que dar uma checada, mas tem alternativas para as medicações que a gente precisa. E hoje a gente tem essas ferramentas, a gente pode usar o score de risco que a gente tiver mais facilidade. O Rogério apresentou vários. A gente tem essa abordagem do risco em múltiplas áreas, desde medicamentosas, mudanças de estilo de vida. Hoje, os agonistas de GLP-1 chegaram, as medicações mais intensas para controle de colesterol. A gente precisa trazer mais evidência para esse perfil de paciente. Se tem um paciente, eu já falei isso com o Eduardo antes, se tem um paciente que eu acho que vai se beneficiar de reduzir a obesidade visceral, esse paciente, né, em relação ao controle dessa gordura abdominal que só aumenta durante o curso do tratamento. A gente tem, né, eu tenho alguns pacientes que eu já comecei, né, em comum acordo com a urologia, com o médico dele, para começar a fazer essa terapia, porque a gente vai vendo tudo que a gente faz muitas vezes não funcionando, e esse paciente querendo melhorar a sua saúde cardiovascular. O exercício, eu não posso deixar de falar, tem inúmeros mecanismos positivos, tanto para a doença cardiovascular, quanto para a progressão do câncer de próstata. De preferência, esse tratamento e exercício físico é tratamento. A gente tem que começar antes, se possível, até mesmo da cirurgia urológica, porque depois tirar o paciente da fadiga, tirar o paciente da sarcopenia é mais desafiador, mas é possível. Então, a gente tem a medicina do exercício com todos os seus benefícios, e a gente precisa mostrar para esses pacientes as mudanças as terapias de comportamento associadas às terapias de atividade física. Isso é uma publicação do livro educacional da ASCO, que é todo ano durante o Congresso Americano de Oncologia Clínica, eles trazem um material muito rico, inspirado nas sessões que são apresentadas durante a conferência anual, e um desses que me chamou muita atenção foi esse olhar para os tratamentos comportamentais que podem ajudar muito a reduzir esses efeitos da terapia de privação de andrógeno, porque obviamente eu foquei aqui muito na questão cardiometabólica, mas quando a gente pega um homem com essa terapia muito intensa, a gente vai falando de um homem que tem os calores, né, que tem as ondas de calor, os hot flashes associados à sudorese profusa, e que isso causa um constrangimento no trabalho, causa uma vergonha em relação ao que ele está passando, além da fadiga, da depressão, do aumento de gordura corporal, do ganho de peso, do desânimo, da total ausência de libido e de atividade sexual. Então, o número de a quantidade de impacto que isso tem na saúde masculina é muito grande, e a gente tem que usar tudo que for possível para reduzir isso de maneira muito assertiva e prática.
Então, aqui mais algumas recomendações, né, do que a gente faz. A gente, óbvio, vai monitorar o perfil lipídico, o peso, a massa muscular, o acompanhamento com a nutricionista, e introduzir todas as terapias que nós temos disponíveis para esses pacientes e começar a olhar, né? E aqui eu trouxe o estudo Embarque, uma das análises do Embarque, que é um estudo, né, bem aí atual da oncologia, em que se propõe uma estratégia de um bloqueio isolado com apenas o bloqueador de receptor em pacientes que fazem a recorrência bioquímica, né? Então, é aquele paciente que fez a terapia de privação e o PSA vai subindo aos pouquinhos. E hoje, né, esse estudo ele foi desenhado antes da era do PET-PSMA, em que hoje a gente acha a doença metastática em si, aí você já reclassifica esses pacientes, mas antes, em que você não tinha o PET-PSMA, você tinha esse acompanhamento do PET-PSMA, e eles usam uma medida que é o tempo para dobrar o PSA basal, né, que é o Double Time PSA, que eles usam como um indicativo de que se você atinge esse tempo, um tempo em meses, para o PSA dobrar, quando você está monitorando, você teria uma doença mais agressiva que vai progredir. Então, a proposta bem simplificada, né, do Embarque foi trazer uma possibilidade de fazer terapia mono, só com bloqueador no caso, a enzalutamida, para segurar a doença em relação à progressão, enfim, né, falando de uma maneira muito, muito simples. Mas o que eu trouxe aqui não é para discutir o Embarque, que ele dá bastante discussão nas reuniões de urologia de uronco, mas para mostrar a maneira como tem se olhado nos estudos clínicos, e para nós na cardiologia isso é muito importante, que são outros desfechos que a gente vai chamar de desfechos não primários, mas que estava pré-especificado aí no Embarque, que era impacto em manutenção da qualidade de vida. O que eu faço com esse paciente, além de impacto na testosterona sérica, impacto na preservação da vida sexual. Então, isso entrou nos desfechos desse estudo. Então, aqui, um pouco do desenho, né, dos 3 braços aí do Embarque. Então, uma das conclusões, e aí, né, falando de uma maneira muito resumida, é que você, quando faz o bloqueio unificado só do receptor, via enzalutamida isolada, e você não bloqueia tão ativamente aí o eixo, você mantém esse paciente com a testosterona mais alta, né? O benefício, tem várias nuances aí nesse estudo que não é o momento, mas eles olharam como a gente conseguiria, talvez, mantendo a testosterona mais alta, controlando, entre aspas, o câncer de próstata, segurando o double PSA, segurando a evolução dessa doença, porque eu estou bloqueando só a periferia, eu poderia manter a vida sexual desses homens, e também manter a percepção de que minha vida não piorou, porque é essa manutenção do que era antes de eu iniciar a terapia de privação de andrógeno pela primeira vez ou recorrente. Então, de maneira geral, houve uma maior preservação da qualidade de vida e uma maior preservação da vida sexual em quem já tinha vida sexual ativa, né? Então, isso é interessante a gente, quando vai fazer essa análise, para mim ficou essa lição, de que a gente pode avaliar o quanto aquilo é importante para aquele homem naquele cenário de vida matrimonial ou de vida de relacionamento social, manter o interesse e a prática sexual. Quando eu estou propondo para ele um novo tratamento, o que pesa na vida desse homem? O que é mais importante neste momento no curso da vida? Então, e aí tem alguns editoriais que saíram depois do Embarque, e um deles que eu gostei muito era dizendo que, e aí eu trago essa figura, né, quando você tem um marcador, como, por exemplo, como o PSA, que, sem dúvida, ele é importante e fundamental no controle do câncer de próstata, você tem uma bênção ou você tem uma sina, né? Nós vamos perseguir o PSA a troco do quê? Eu vou navegar em que área? Eu vou controlar um PSA a qualquer preço e, com isso, piorar a saúde do homem e, enfim, o que é importante para ele ou não? Eu tenho uma sorte de ter um antígeno, um marcador específico para a doença que eu controle, e eu vou seguir isso. Então, é uma questão polêmica, né, desse ponto de vista, mas, para finalizar, eu trago essa análise aqui, que é o princípio nosso básico aí da medicina, que é de não causar dano, né? De não causar dano e não causar arrependimento. E uma das coisas que a gente tem nesse cenário hoje, de várias possibilidades de decisão, eu tenho, felizmente, muitas possibilidades, qual é a melhor decisão a tomar? E muitas vezes a gente vai estar participando desse processo de decisão, que é
começar preventivamente com uma terapia que pode impactar na qualidade de vida, começar a esperar e aceitar que eu posso antecipar um pouco a progressão da doença, enfim. E aí, esse estudo, eles avaliaram em pacientes com câncer de próstata, especificamente em idosos, o que fez em pacientes que tinham tido essas, né, essas decisões em oncologia, o que fez ele se arrepender ou ir em frente no tratamento. E aqui a gente pode ver, né, que o número 1 foram tratamentos que pudessem preservar a qualidade de vida e também o tempo de vida. Mas vejam que em primeiro e segundo lugar está a qualidade de vida na frente da sobrevida geral e o tempo livre de progressão. E que também evitar efeitos colaterais persistentes ou outros efeitos, isso era prioridade na decisão, no peso do processo decisório dos pacientes. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, privar o paciente das terapias que nós temos, mas nós não podemos negligenciar as escolhas que esse indivíduo tem como direito de vida para que ele não se arrependa. E o arrependimento parte muito, e esse é um outro trabalho também muito interessante do New England, né, que é o poder do arrependimento, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo. Eu acho que nós médicos, né, lidamos muito com será que eu fiz tudo? Será que principalmente de um desfecho positivo ou não, e a gente se prende muito no desfecho, né? Se deu certo, eu sempre vou ter acertado, eu sempre vou ter certeza que eu fiz o melhor para o paciente. Se der errado, eu falhei. E não é assim. Né? Um desfecho ruim, um desfecho outcome, do ponto de vista científico, não necessariamente vai resultar em arrependimento da decisão difícil que você tomou. E o contrário também não. Né? Um desfecho favorável, poxa, eu controlei a doença, também não vai impedir a gente de se arrepender de determinada decisão. O que mais impacta em não se arrepender de aceitar ok, o desfecho foi esse, mas a decisão foi certa, para a gente reduzir isso. Nós, como médicos, precisamos expor o paciente quando eu estou diante de uma decisão difícil. Essa decisão pode ser manter ou não o bloqueio androgênico, né? Primeiro, tirar um pouco da emoção da notícia, dar um tempo para o paciente metabolizar essa decisão. E principalmente fazer um processo deliberativo colocando todas as possibilidades, colocando todas as ferramentas possíveis, todos os possíveis cenários e colocar o paciente como partícipe dessa escolha. É só assim que a gente vai conseguir realmente, apesar de hoje ter um ganho muito grande na qualidade de vida, evitar de todas as nossas vidas, de todas as ferramentas de tratamento que a gente tem, evitar esse arrependimento, e isso já mostrado, né, também nessa publicação, quais foram os prevalentes, os dados mais prevalentes de arrependimento de determinados desfechos em pacientes sobreviventes de câncer de próstata que fizeram prostatectomia radical. E vejam aqui, né, o que mais se associou com menos arrependimento, que a gente pode ver aqui no Forest Plot, foi a decisão conjunta. Mais do que o desfecho, né? Como a gente pode ver. Então, eles pegaram todos os dados, né, de variáveis que poderiam interferir e veja que o que mais foi positivo, independente se esse homem terminou, né, se ficou com impotência, ficou com incontinência urinária, enfim, eu decidi, eu estava certo que esse era o melhor caminho. Então, isso aí mais para a gente pensar, né, em relação ao que a gente está ponderando nosso processo de decisão, reconhecer que o risco cardiovascular é um fator muito importante no manejo desses pacientes, que a gente, né, precisa estar numa prática colaborativa e coordenada, que nosso dever é identificar, tratar, ser muito assertivo e rigoroso no controle dos fatores de risco,
E o ideal é que a gente pondere todos esses fatores junto com os colegas da uro-oncologia, né, que são dentro da oncologia aí, né, falando assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa área, são oncologistas extremamente abertos para esse tipo de debate, que não que os outros não sejam, mas os uro-oncologistas são mais abertos e muito receptivos para nessa parceria, e a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz de poder trazer, né, para os ambientes de processo de decisão todas as nossas diferentes visões, né, das diferentes necessidades de cada um, de uma maneira sábia, de uma maneira colaborativa, pensando no que é o melhor para aquele indivíduo, né? Então, desde sempre, as pessoas mais sábias já argumentavam de maneira educada e parcimoniosa. Então, em tempos aí de tanta contração, de tantas antíteses, né, é muito importante a gente ter, para o bem dos nossos pacientes, vários argumentos, vários pontos de vista do que é importante, sempre com a ciência nos embasando, mas também com as vontades dos nossos pacientes, que é a vida deles, né? Então, agradeço muito aí pela atenção e pela oportunidade de falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Obrigada. Ariane, obrigado aí pela apresentação. As duas aulas, tanto a sua quanto a do Rogério, com certeza só reforçaram a certeza que eu tinha de escolher vocês dois para fazer essa apresentação. Para não estender muito no horário, eu vou querer deixar o Carlos dar uma palavrinha sobre aí a visão do oncologista, né? Sobre tudo que foi debatido, tudo que a gente conversou, e depois até usar a presença do Eduardo aí, porque a gente falou tanto de síndrome metabólica, de inflamação, de obesidade. Eu acho que a gente também tem que explorar os dois experts no assunto que a gente tem à disposição hoje. Dizer que se você puder dar um overview aí do ponto de vista oncológico, né, do uro-oncológico, o que você pode aí colaborar com a gente nessa caminhada em conjunto dos pacientes com câncer de próstata. Bom, primeiro, queria agradecer, né, o convite do Marcelo. E segundo, eu queria manifestar o meu como eu estou impressionado, eu nunca vi, Ariane, alguém que não seja oncologista, e mesmo dentro da oncologia, eu tenho que forçar um pouco a memória para lembrar alguém que consegue sintetizar, que consegue lembrar todos os principais aspectos de câncer de próstata, né? Não sendo oncologista, não tendo tanto, porque a tua prática é como cardiologista, mas não tendo tanto assim intimidade com assunto do ponto de vista teórico, nota 10 para você chega a lembrar até o uso de estrógeno, que os oncologistas nem lembram mais disso, né? Que a gente tratava com estrógeno, às vezes em dose alta, né? Então você está de parabéns, eu tenho um mergulho dentro dessa questão do câncer de próstata, síndrome metabólica, risco cardiovascular, a mim me impressionou muito, assim, é de tirar o fôlego, para falar a verdade, impressionante. Parabéns aí o que mostra o teu comprometimento mesmo, né? E eu queria, assim, eu não vou falar muito mesmo, porque são quase 10 para as 9, né? Mas eu acho que foi duas aulas excelentes, né? Acho que o Rogério e a Ariane assim complementam as coisas de uma forma perfeita. E eu vou só lembrar o que o Marcelo falou no início, um pouco para sintetizar numa frase o que você colocou, o que o Rogério colocou também. A gente vai ter no Novembro Azul, a gente vai ter um simpósio pequeno que eu juro para o Marcelo e ele jura para mim que vai ser o primeiro de muitos, porque eu acho que nós temos que crescer isso de forma importante mesmo, que é a frase seguinte: o que é bom para o coração é bom para a próstata, né? Isso é o título de uma aula antiga que eu tive, né, com um investigador chamado Mark Moyad, que é um urologista, e que toda a ASCO, e eu vou na ASCO desde 1993, né, e quase todas as ASCOs iniciais ele tinha uma aula que era exatamente isso, né? E ele começava a aula dizendo: o que é bom para o coração é bom para a próstata, né? E hoje eu vi um paciente relativamente jovem,
que ele teve um câncer de testículo e ele tomou cisplatina há 20 e tantos anos atrás. Ele veio porque ele tem um segundo câncer, um câncer coloretal. E eu falei para ele, e aí ele veio, entra um indivíduo relativamente, assim, moderadamente obeso, mal controlado do ponto de vista clínico, que recebeu 3 ciclos de cisplatina em dose alta. E eu falei uma coisa para ele que eu acho que é mais ou menos o que você falou também, né? Que é o seguinte, eu disse para ele, falei assim, olha, eu não tive câncer ainda, não sei, eu tenho 66 anos, eu não sei se eu vou ter câncer ainda, pode ser que eu venha a ter. Meu pai teve câncer de próstata, minha mãe teve câncer de mama e assim por diante, né? Mas e eu penso às vezes na minha saúde como uma coisa que eu deveria fazer, né? Eu deveria fazer de 2 horas e meia, 5 horas de exercício por semana. Eu deveria de fato controlar minha alimentação. Eu deveria me preocupar uma série de coisas que eu deveria e todos nós deveríamos, e nós falamos isso o tempo todo para nós e falamos isso o tempo todo para os pacientes. Mas eu disse para ele, mas você falei para ele, você está condenado a ser um cara sarado. Você está condenado a ser uma pessoa que não é proibido para. Eu posso ter hipertensão arterial, você é proibido de hipertensão arterial. Eu posso ser um pouquinho gordinho, você é proibido ser um pouquinho gordinho, né? E aí eu lembrei a ele que ele, só pela microalbuminúria que ele deve ter como um biomarcador de lesão endotelial, que ele tem 2 vezes mais a chance de morrer de um acidente cardiovascular, seja cardíaco, seja cerebral, ou enfim. Então, essa mensagem, Ariane, que eu acho que você colocou com muita contundência, né? Essa mensagem é fundamental, né? Em primeiro lugar, os pacientes que têm tumor, no caso câncer de próstata, isso vale para câncer de mama também, que são os tumores hormônios sensíveis, né? Quer dizer, toda vez que você mexe com a capacidade de aromatização, seja aumentando o componente gorduroso de uma pessoa, no momento que você aumenta a capacidade de aromatizar colesterol para hormônio sexual, você aumenta a morbidade de um câncer já existente ou você aumenta o risco de ter um câncer para alguém que está nessa condição de distúrbio metabólico, né? Então, essas questões que você colocou em diferentes fases, eu acho que a gente pode falar muito sobre isso, né? Eu vou finalizar com uma coisa assim, eu e o Marcelo, há quase um ano, acho que Marcelo, 8 meses ou 9 meses atrás, nós nos sentamos com a diretoria, porque está na hora, assim, a gente sabe o que tem que fazer, né? Como médicos, como promotores de saúde. Então, sempre está na hora de a gente partir para a ação como promotores de saúde. Então, eu e o Marcelo paramos um pouco uma época e convocamos um colega que é de medicina de esporte, mais um nutricionista, mais um endocrinologista. E não sei se você trabalha no Centro Médico do 9 de Julho, não sei se você está dentro do corpo clínico do Centro do 9 de Julho. Mas o 9 de Julho, lá no Centro Médico, ele tem 3 andares que pertenciam à oncologia, né? O 10º andar, que era um consultório de oncologia, o 11º, o 12º, que eram centros de infusão, né? E no momento que nós entramos dentro do hospital, aquilo ficou vago. E eu e o Marcelo nos dedicamos a fazer, uma época, um grande projeto do que se chama na oncologia de survivorship, e que seria, e eu posso fazer isso, eu posso eu posso convocar todos os meus pacientes com câncer de mama e câncer de próstata, principalmente, a passar por uma triagem cardiovascular, e não só isso, como colocá-los em programação de reabilitação metabólica. Então, o primeiro andar seria o andar de clínica, e o 10º andar seria um andar onde os clínicos estariam atuando, né? O 11º e o 12º andar, a gente fez um projeto para transformar num fitness center, tá? Onde os pacientes, e aí eles teriam que, enfim, uma coisa é você falar para o indivíduo, cara, você tem que fazer esporte, você tem que emagrecer, você tem que não sei o que, tal. Não adianta isso. Não adianta isso. O engajamento não se faz assim, né? Então, o que ia custar, Marcelo, lembra? A gente fez uma avaliação de custo que ia custar para o hospital mais ou menos algo em torno de R$180 mil, R$200 mil, para construir um fitness center, né? E para que a gente pudesse colocar os nossos pacientes. Eduardo, veja o manancial de pesquisa que se tem dentro de uma iniciativa dessa, tá certo? Onde eu tenho inúmeros biomarcadores.
Eu posso até fazer cálculo de quantidade de mitocôndrias numa musculatura que eu faço uma biópsia. Então, a gente tinha uma ergospirometria, a gente tinha uma avaliação de sarcopenia, tanto com ultrassom medindo quantidade de músculo, quanto ultrassom ou bioimpedância medindo quantidade de gordura, tá? E pacientes dentro de programas, a gente idealizou um programa de 6 meses de pacientes, tendo isso como... Estou só dizendo, né, que são coisas que a gente pode fazer, e o hospital disse não. Tá certo, Marcelo? O hospital disse não. Tá? E deixo isso como ainda sei lá, uma palavra de estímulo, né? E a gente tem isso mais ou menos idealizado, a gente pode fazer. Aí eu voltei lá no centro médico recentemente, Marcelo, e fui ver o que aconteceu com aqueles 3 andares. Bom, eles transformaram os andares em, sei lá, tem lá o 11º, se não me engano, é um centro é um lugar onde os médicos se encontram. É importante? É. Legal? É. Ou seja, eles não transformaram em nada, né? Então, ali era um exemplo e uma iniciativa de criação de valor dentro de uma unidade de cuidado de assistência médica. Criação de valor mesmo. Por que criação de valor? Porque não gera receita de remédio, não gera receita de infusão, de coisíssima nenhuma, tá? Tem ali uma receita que advém Então, gente, nós somos. Você pode falar quanto você quiser e fala com propriedade. O Rogério pode falar quanto quiser, até que alguém venha dentro de um centro médico que recebe pacientes e organizar uma coisa que vai se transformar no fitness center. Quantas vezes eu, por brincadeira, entrei dentro do competition ou do bodytech ou não sei o quê, e falei assim, cara, quando é que vocês vão começar a ter pessoas que precisam? Quando é que vocês vão começar a abrir o espaço de vocês para seres humanos que precisam emagrecer? Eles são obrigados a serem sarados do ponto de vista metabólico, senão eles morrem, né? Uma mulher com câncer de mama, com obesidade moderada, reabilitação metabólica é muito mais importante do que quimioterapia. Tem estudo que mostra isso. Tá? Reabilitação metabólica antes de uma prostatectomia modifica a expressão gênica do tumor. Isso é estudo randomizado de homens que fazem reabilitação metabólica, nutricional e física, vão ser operados com grupo controle que não faz nada, vida normal, você modifica a expressão gênica com a próstata na mão, com várias técnicas. Tá certo? Tem alguns estudos que... Ou seja, tem uma literatura gigantesca que dá suporte ao que você está falando. Tá? A gente tem que arregaçar as mangas e transformar isso num programa de fato, né? E aí sim talvez a gente comece a mudar a história desses pacientes. Tá? Adorei a tua aula, adorei a aula do Rogério, obrigado, Marcelo, a gente segue em frente, né? O Eduardo, que tem que eu já percebi, já ouvi, já sei que tem um drive importante do ponto de vista de pesquisa clínica. Cara, essa é uma área que quem fizer sai na frente. Zique, obrigado. Edu, Rogério, 5 minutos, porque senão a gente não acaba. Já fomos mais de meia hora da reunião. Rogério, a pergunta para você e o Eduardo para responder. Câncer reestratifica risco cardiovascular? Não está nas calculadoras. Papel da obesidade e da inflamação. Rogério, Eduardo, Edu, você finaliza a reunião porque você é o head da nossa cardiologia. Muito bem, ainda bem que ele que finaliza. Eu vou falar o termo que a Ari, não sei se foi ela que inventou ou não, que é a cardiologia reversa, a cardio-oncologia reversa, que é onde o cardiologista ou qualquer clínico se põe na posição de médico do paciente e tenta, de acordo com diretrizes, procurar câncer naqueles doentes que estão nas nossas mãos. E isso tem sempre importância. Eu fiz um estudo já uns 8 anos para cá, de linfoma, não tem nada a ver com câncer de próstata, mas com linfoma. E a inflamação do linfoma, inclusive com marcadores, com PCR, já mostraram um aumento não só do risco cardiovascular, mas dos eventos cardiovasculares. Então, isso, a sua resposta é sem dúvida nenhuma, e eu vou deixar para o Edu terminar isso daqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Parabéns, Ariane, parabéns, Rogério.
a gente já tem um padrão de algumas patologias onde isso é muito claro, né? A doença renal foi promovida e entrou na calculadora Prevent do American Heart Association agora como um dos fatores que aumentam esse risco. A gente sabe que HIV, por exemplo, para os europeus, já é considerado alto risco cardiovascular, independente de calculadora, e as doenças inflamatórias. A gente tem o K-RISK, que a gente pode usar, inclusive, para paciente com a lúpus, artrite reumatoide. O EULAR considera que a artrite reumatoide aumenta 50% do risco cardiovascular, e a gente tem algumas patologias batalhando por esse aumento de risco, como a doença hepática gordurosa e as neoplasias. Então, na minha visão, Marcelo, isso não está na calculadora, aumenta sim. Eu entendo que esse paciente é um paciente de alto risco cardiovascular. Eu entendo que o rastreio de doença aterosclerótica deve ser mais agressivo nesse paciente, inclusive usando a salvaguarda do posicionamento de 2023 do American Heart Association, de que em pacientes com alto risco cardiovascular, a gente poderia lançar mão totalmente apropriado do score de cálcio e moderadamente apropriado da angiotomo de coronárias. Eu sou muito simpático nessa população ao uso não só do score de cálcio, mas da angiotomo. Não é classe 3, em diabéticos é 2B. Eu acho que nessa população dá uma informação importante de posição na árvore coronariana, de número de lesões. Então, e vejo que, como a Ariane falou, por ser um protótipo de aterosclerose acelerada, é onde a gente vê aqui o papel das terapias de redução de risco residual, principalmente daquelas como agonistas de GLP-1 inibidor de SGLT2, pela via metabólica, e daquelas pela via do LDL colesterol, porque a gente sabe que a via trombótica, a gente vai ter alguma questão em relação a risco de sangramento, se o paciente vai precisar ou não de procedimento cirúrgico. Em relação à via inflamatória, a gente tem uma série de interações com colchicina e ainda é critério de exclusão com ziltivecimab, que ainda vai vir. Mas eu vejo que para a via metabólica e via do LDL colesterol é fundamental eu entender em que nível de prevenção esse paciente está. Porque usar a calculadora, cá entre nós, me diz que tem um alto risco, é um tiro no escuro. Eu quero saber do gene até o infarto, em que momento ele está. Se ele tem só fator de risco, se ele tem doença subclínica, se ele tem doença sintomática ou se ele já teve evento cardiovascular. Porque é exatamente assim que funciona na aterosclerose. Então, eu sou muito simpático a considerar esse paciente como um belo candidato a uma estratificação anatômica com angiotomo, mesmo em assintomáticos, e a começar uma terapia sem subtratar essa população. Bom, gente, já que o Marcelo me deixou essa missão, eu já agradeço aqui ao Dzic, a Ariane, é sempre um prazer ouvi-la e revê-la, ao Rogério. A Bia caiu, me mandou aqui mensagem que ficou sem luz, né, que é outra das moderadoras, e foi excelente a reunião, aprendi muito hoje, eu acho que é muito interessante essa interação, né, com outras especialidades, principalmente com oncologia. Mais uma vez, como eu falei e reitero, tem sido muito frequente nos nossos consultórios, então o que eu vejo é que a cardio-oncologia, ela de fato está extrapolando, na verdade, como subespecialidade, porque esses pacientes eles estão chegando para o cardiologista generalista e é uma ciência muito à parte, né? Eu concordo com dizer que é muito interessante ver a Ariane falando sobre temas tão específicos, sobre uma patologia que, na verdade, está no nosso dia a dia e seguramente está nos nossos consultórios, mas a gente olha geralmente para a coronária e para o eco, né? Geralmente o cardiologista faz isso e a gente tem que entender muito mais do que isso. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, obrigado.